Felicitações a todos que estejam conosco agora, que venham a nos encontrar em algum momento. Nós estamos aqui para estar conversando com uma figura mais do que ilustre, é um ícone das nossas Minas Gerais, professor, doutor Mauro Guimarães Verquema. Mauro, ele tem uma trajetória muito interessante, cursou psicologia e enveredou para valer na área de jornalismo, tem obras interessantíssimas, reportagens importantes, publicadas em Caderno Especial de Cultura, do Jornal Estado de Minas, e duas obras para as quais eu chamaria atenção, são mais, mas eu gostaria de chamar a atenção para A Nossa Ouro Preto, uma obra de 2018, e a última dele, lançada no ano passado, publicada no ano passado, que é Minas Gerais, 300 anos. Nós estamos numa oportunidade muito interessante de estar conversando com o Mauro, em primeiro lugar, porque nós estamos andando para alguma coisa chamada de Semana de Arte Moderna, e nós estamos no centenário, né, da República e, consequentemente, bicentenário da Independência. Essa obra é sobre informação de Minas Gerais em 300 anos, vai nos dar a coordenada para estar relacionando, né, a formação de Minas Gerais e nossa trajetória artística, juntamente com a questão da formação do Estado. Então, eu acho que eu jamais que apresentei o doutor Mauro Verquema, nosso ilustre companheiro na Comissão Mineira de Folclore, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e sobre a comissão Mil Dívidas para com ele, nós vamos ter a oportunidade de estar falando sobre isso, mas o foco nosso principal é o Mauro Verquema, autor atento para Minas Gerais e nossa formação. Então, Mauro, por favor, eu gostaria que você estivesse falando especialmente sobre essa obra História e Formação de Minas Gerais, com foco, né, na cultura mineira, e é claro que a obra é toda nessa direção, né, e para a gente estar levando uma conversa boa nessa tarde. Ok, bom dia, professor Moreira, sempre figura ilustre, sempre interessante ouvi-lo, revê-lo, sempre com as suas luzes, né? Leitura da sua... E, sobretudo, do seu cuidado com a cultura popular, com a cultura de Minas, e também estudo, leitura, publicações, etc. E é sempre uma satisfação, já de longa data, desde os velhos tempos da Faculdade de Filosofia, entre outras jornadas, ouvi-lo e compartilhar com você alguns momentos aí que possamos falar da cultura e da história de Minas, que tem sido objeto de nosso estudo, né? Bom, o tema do modernismo, que surge fundamentalmente na semana de 22 em São Paulo, está sendo amplamente revisitado, não é isso? É importante, há questionamentos, há debates até hoje, mas me parece que nessas comemorações ele está sendo revisitado já de uma perspectiva bem mais atual, e que coloca com muita ênfase o fato indiscutível da Semana de Arte Moderna de 22, que foi, evidentemente, procurar valores, estéticas, caminhos, leituras de uma cultura autenticamente brasileira, deixando de termos aquela cultura, como todos nós sabemos, a cultura europeia, importada, nos seus cânones, na sua estética, não é isso? O Brasil passou, evidentemente, a partir daí, se preocupar a descobrir raízes de uma cultura autenticamente brasileira, não é isso? E aí que entra, inclusive, o papel fundamental de Minas Gerais, não é isso?
Eu sempre procurei isso. Minas Gerais, que tem, vamos dizer, desenvolvimento tardio em várias coisas, mas nem por isso atrasada, se insere até com uma história muito interessante nessa questão da revisão do modernismo cultural brasileiro. Eu costumo contar essa história ando por volta de 1919, quando vem em Minas Gerais Mário de Andrade, né? Ele vem visitar o poeta Alfonso de Guimarães em Mariana, e que já era um poeta de razoável produção, e que bastante ainda não divulgado muito no Rio e São Paulo, mas cuja produção já encantava todo mundo, inclusive Mário de Andrade, não é isso? Poeta simbolista, hoje da Academia Mineira de Letras, poetas mais importantes de Minas Gerais. Um homem com uma trajetória singular, foi juiz de paz, juiz de direito, promotor em Conceição do Mato Dentro e Mariana, não é isso? E nos deixa um riquíssimo repertório de poesias e textos. O Mário ficou muito encantado com essa visita e descreve num texto que era a figura impressionante ali na Rua Direita, no velho casarão da Rua Direita, que está lá até hoje, a figura de Alfonso de Guimarães. Né? Mas foi aí, então, que Mário de Andrade passou para o Ouro Preto, né? E falou assim, uai, tem aqui uma cidade ainda bastante preservada, íntegra, com relação à arquitetura luso-brasileira do século XVIII, né? Que ao mesmo tempo é cívica, histórica, artística e cultural. E aqui perdido entre montanhas e minas, não é isso? E encantado com isso, ele, chegando em São Paulo, escreve já um artigo sobre a arquitetura religiosa brasileira e organiza a famosa expedição de 1924 com a caravana modernista que vem, passa por Belo Horizonte, vê a Semana Santa de São João del Rei, que até hoje é uma Semana Santa riquíssima nas suas manifestações, etc. e tal, e vai a Ouro Preto, né? E aí é que efetivamente começa-se a despertar Ouro Preto a atenção dos modernistas, né? Que passaram a escrever vários artigos divulgando Ouro Preto. O próprio Mário de Andrade, em 1928, é que vai dar conhecimento ao Brasil de Antônio Francisco Lisboa Aleijadinho. Ele faz o primeiro texto de grande divulgação sobre Aleijadinho, né? Que nasceu em Ouro Preto em 1737 ou 38, há uma dúvida até hoje sobre essa data, e vai morrer no dia 18 de novembro de 1814. Mas que hoje é o líder, né, da artes plásticas brasileira, pela sua referência internacional, pela sua qualidade da obra deixada. O Mário de Andrade vai dizer que exatamente isso. Ele encontrou lá em Ouro Preto aquilo que os modernistas tinham como objeto principal, que é descobrir as raízes, a estética de uma cultura autenticamente brasileira, que não fosse com os cânones europeus, ou seja, uma cultura importada. E ele viu isso exatamente no século XVIII mineiro, com todo o ciclo do Barroco e todas umas circunstâncias históricas extremamente interessantes que formaram aquela sociedade ouropretana no século XVIII. Não é isso? Aquele famosa procissão de 1736, né, professor, do Triunfo Eucarístico, o Afonso Ávila, que tratou aquilo de maneira esplêndida, ele falou assim, olha, aí foi o primeiro sintoma do estilo de vida e do barroquismo. Já uma procissão que é um verdadeiro carnaval, profana e religiosa, todo mundo junto, muita festa, né? Anunciando exatamente aquilo que é o barroco. O barroco, até como espírito da reforma tridentina, procura cativar novamente a atenção dos fiéis que estavam muito afastados da igreja pelo protestantismo. Então, o Concílio de Trento, de 1549, durou 10 anos, exatamente exalta isso, e a certas circunstâncias históricas da formação ali de Vila Rica e das cidades mineiras. Minas é pioneira na ocupação do território interior do Brasil colônia pelos portugueses. O primeiro historiador brasileiro, Frei Vicente Salvador, dizia que a civilização portuguesa até então era carangueja, tinha levado mais de 150 anos e não tinha saído da praia, quando saiu pelo território mineiro, não é isso? Bom, evidentemente que é uma saga
no made in, bicho de todo quanto é fundar sociedade irrequieta, sua própria característica da mineração, precisa se comunicar, ele tem que dar de ímpar, muito como cidade, diz que Minas Gerais não teve infância. Ele começa a ocupar esse território ali no Vale do Tripuí, vindo de Sabará, por volta dos últimos 4 anos do século XVII. E já em 1720, ou seja, 20 anos depois, você tinha cidade já com 30 mil habitantes. Então não teve infância, mas evidentemente que passou e sofreu toda essa inquietude, toda essa desorganizada ocupação desse território, não é isso? Mas que vai, evidentemente, propiciar as condições antropológicas e sociológicas de uma sociedade ímpar, né? Incide sobre isso tudo também, como eu disse, o catolicismo transplantado para Ouro Preto, para as cidades interiores de Minas. O catecismo ibérico de Espanha e Portugal é o catolicismo da tridentino, né, do Concílio de Trento, que retomava, né, com força a fé né, dos fiéis que estavam um pouco desacreditadas, em função até do próprio nascimento daquela época, que voltava ao classicismo, né? E a Igreja, evidentemente, no Concílio de Trento, tenta retomar a sua influência, né? Há uma série de outros fatores nisso aí, né? Nesse surgimento dessa civilização ímpar, né? Bom, então, muito simplificadamente, esses são os aspectos fundamentais dessa sociedade que se cria em Minas, né? E que não só em Ouro Preto, Vila Rica de então, mas também em Diamantina, com um pouco outras características, mas também nas cidades históricas de Minas. E que hoje nos gerou já 3 patrimônios culturais da humanidade da Unesco, pela singularidade da sua arquitetura. Eu estava lá em Ouro Preto, professor, quando era secretário de Cultura e Turismo, uma professora da Universidade da Califórnia, e ela dizia o seguinte: olha, eu estou fazendo uma tese que diz que Minas Gerais, com Ouro Preto, foi a terceira onda civilizatória das Américas. A primeira, ela situava, evidentemente, a Península do Yucatán, os astecas. Não é isso? Quem conhece, né? A Tenochtitlan, que era a origem da capital do México, é de 1315. O segundo grande surto, onda cultural das Américas, é em Lima, no Peru, que era o vice-reinado espanhol, né, na América. Ela falou assim: o terceiro é aqui, em Minas Gerais, né? Por essa série de fatores históricos, territoriais, o processo de sobrevivência, uma sociedade irrequieta, rebelde, etc. Então, será rebelde o tempo todo, né? A própria surge em 1720, em meio a um levante, né? Que suportar em 1720, quase que até morto, e que depois pede a coroa com o governo próprio para tentar, evidentemente, segurar a rebeldia. Bom, essa visita dos modernistas, evidentemente, que abre para o Brasil o conhecimento das cidades históricas de Minas, sobretudo Ouro Preto, que até então era pouco. Conheceu-se um pouco em função da Inconfidência Mineira, sufocada, os brigãos não deram muita divulgação a Tiradentes enquanto estava no poder. Dizer que Mineira teve grande divulgação a partir de 1871, com o primeiro manifesto republicano, em que os republicanos têm que buscar um herói, buscaram exatamente o Tiradentes na campanha republicana. Não só Tiradentes, como os poetas mineiros, né? Tomás Antônio Gonzaga e sua Marília, com toda uma lírica, né? Muito interessante, Cláudio Manuel da Costa, Varenga Peixoto, todos ali no idílio revolucionário, né? Nas ideias de independência, de república, né? Que Minas é pioneira nisso. Então, é aí, então, que, evidentemente, são novamente reconhecidos e divulgados o próprio Tiradentes, né? Que foi traído, não traiu jamais, né? O Tiradentes saiu agora um livro de um jornalista mineiro, que é muito bom sobre o Tiradentes. Ele é um rapaz de recursos, pôde pesquisar intensamente há anos e rever o passo e passo do Tiradentes e reafirma isso. O Tiradentes, um pouco boquirroto, um pouco falastrão, segundo seus opositores, era um homem digno,
um homem digno e que pensava em república, sim, pensava em independência, sim, e era um homem de coragem. Então, o nosso Tiradentes também está reabilitado. A mística, portanto, dos inconfidentes, poetas, libertários, réus, etc., se reabilitou a partir do movimento republicano, etc. Bom, e os cabe, portanto, aos modernistas, segunda grande descoberta de Minas. Essa é que é a verdade, não é isso? É, o Mário de Andrade fala umas coisas extremamente interessantes, né? É que, além daquilo que perdido entre montanhas, encontrou uma cidade histórica, cívica, cultural, né, coisa, é que encontrou, sobretudo em Vila Rica, uma autonomia cultural, não é isso? Nas artes plásticas, na arquitetura, no conjunto da obra barroca, não é isso? Se você vê o barroco que se implantou, por exemplo, na cidade do Nordeste, mesmo no Rio de Janeiro, ele difere profundamente do barroco de Vila Rica, né? O barroco que você vê em Salvador e nas cidades do Nordeste é aquele barroco jesuítico. Os arquitetos eram jesuítas, né? Retilíneo, de duas torres quadradas, né? Enquanto que em Minas Gerais a própria arquitetura expressava já o quê? Um arredondamento, uma beleza estética, já um frontispício para chamar os fiéis e atraí-los novamente para o seio da igreja, não é isso? Além dos ornatos, das ornamentações. Então, Minas, nas artes visuais, na arquitetura, na pintura, inova realmente. Eu tive a oportunidade na vida de trabalhar em Ouro Preto, no IFAM, e como secretário de Cultura e Turismo, Mariano, eu fui responsável, depois diretor estadual, e mergulhei muito nessa história, que eu diria o seguinte: decifrar um altar barroco. É uma experiência intelectual e estética extremamente interessante, viu, professor? Você decifrar um altar barroco. Desde o estilo nacional português, que é o primeiro a ser transportado para cá, né? Ainda meio, vamos dizer, muito conservador ainda, dentro do estilo do Concílio de Trento, aqueles altares assim que impressionavam, né? Rigorosos, canônicos, severos, graves, até a segunda fase, que é o joanino, que corresponde ao rei Dom João V, que foi o rei de Portugal, que se beneficiou muito do ouro mineiro. Ele foi rei de Portugal de 1707 a 1750, não é isso? Já, então, é o estilo joanino, já um pouco mais leve, né? E depois o rococó, da rocaila, né? Que substitui a folha de acanto, o elemento básico dos ornatos do barroco mineiro, e vai dando aquela leveza. A igreja de São Francisco de Assis, desenhada por Aleijadinho, a partir de 1764, por aí, mostra claramente essa passagem para uma arte autêntica, de raízes brasileiras, né? Aqui em Minas Gerais. A Igreja de São Francisco, apreciada no mundo inteiro, é considerada uma das 7 monumentos internacionais da arte, da influência da cultura portuguesa no mundo inteiro, né? Que eu pude estudar bem. É uma maravilha, é uma igreja franciscana. Só o fato de ser uma igreja da Ordem Terceira Franciscana, a Ordem da Penitência, já é um ensinamento. Eu diria que uma visita a São Francisco de Assis, em tudo que ela representa, logo ali na entrada já tem lá os elementos da ordem, os signos da ordem, já é uma visita cultural fantástica em Ouro Preto. Não precisa nem de visitar o resto, se você conhecer ver bem São Francisco de Assis de Ouro Preto. Mas ela já é, evidentemente, na ordem mais da terceira fase do Rococó, assim como outras manifestações lá em Ouro Preto, permite você ter uma visão grande, seja histórica ampla, seja do estilo nacional português, seja do joanino, seja do rococó. Bom, os modernistas passaram a divulgar Minas Gerais e a debater Minas Gerais, não é isso? Isso é uma longa história, não é isso? Tem vários, e também na pintura de Janeiro, etc. e tal, não é isso? Então, Minas Gerais se revela aí. Bom, mas isso é uma rápida e muito. Eu acho que a grande contribuição, professor, me permita, que Minas deu ao movimento modernista, ao pensamento modernista do Brasil, foi a influência que teve na criação do IFAM, na época Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Por quê? Mário de Andrade, né, foi encomendado a ele fazer uma primeira proposta de organização do Serviço Público de Proteção
a cultura brasileira e do patrimônio edificado de valor histórico, artístico e cultural brasileiro, né? Quem encomendou? Gustavo Capanema, mineiro modernista, do grupo modernista aqui de Belo Horizonte, que era ministro da Educação e Saúde na época, a cultura estava ligada a ele, e Getúlio Vargas, a partir de 1934. Quem era o chefe de gabinete dele? Carlos Drummond de Andrade, que foi para o Rio em 1934 e nunca mais voltou, né? Sobretudo depois daquele famoso poema Triste Horizonte, em que ele fala da destruição dos atos da igreja de São José e da Floresta, e também da desfiguração que ele conseguiu impedir com um artigo da Serra do Curral pelos grupos da Hannah Mine, da MBR, de outras figuras aí dos capitais estrangeiros que já vitimaram aí Itabira, o Pico de Itabirito, vai por aí afora, e que o Drummond, com um artigo apenas, conseguiu impedir essa desfiguração, mas ficou a marca lá. Bom, então é criado o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pelo mineiro Gustavo Capanema, por grande influência, nós sabemos hoje, de Carlos Drummond de Andrade, que era um mineiro de raízes, né? Para quem que Gustavo Capanema dá a missão de organizar o IFAM? Rodrigo Melo Franco de Andrade, outro mineiro aqui de Belo Horizonte, formação mineira antiga, não é isso? Então, são os mineiros, e até foram acusados disso São Paulo, até o São Paulo teve várias crises de ciúme do IFAM em Minas Gerais, por causa disso, né? Os mineiros tomavam conta, tomaram mesmo. Eu já levantei, eu fui do IFAM, pude estudar muito internamente os grandes nomes daquela época, e tinha o Silvio Vasconcelos, por exemplo, uma grande expoente nisso. Bom, então, o que o IFAM fez? Ele começou a estudar toda a cultura brasileira de valor histórico, artístico, ou patrimonial, enfim, monumental, enfim, não é isso? Esses primeiros estudos do IFAM, tardios, é claro, porque ocorrem por volta de 1937, 38, até 40 e tanto, revelaram que o Brasil tinha aí uma cultura extraordinária, mas muitas já perdidas. Então, foi a partir desses técnicos que se criou o Instituto Tombamento, que se aplicou em Minas Gerais. As primeiras cidades a serem tombadas foi Minas Gerais, Cerro, depois Ouro Preto, e outras depois, né? As técnicas de preservação e de restauro de monumentos, né? Edificações luso-brasileiras do século XVIII, ainda elementares, né? E toda a pesquisa histórica, né? Os grandes mestres construtores de Minas Gerais, artísticos, entalhadores, pintores, tudo isso se revelou a partir de metodologia de pesquisa desenvolvida em Minas Gerais, a ponto de criar ciúmes, inclusive em São Paulo e no Rio de Janeiro. São Paulo, aliás, tem muito ciúme de Minas, mas eles têm pouco patrimônio histórico. Eles não cuidaram do seu patrimônio histórico, né? Minas Gerais, engraçado, por essas circunstâncias de estar fechado entre montanhas, se dizia até por 1920 que Minas Gerais começa depuradas, né? Se foi preservada pela civilização do ouro, por quieta, irrequieta, mas também muito sublevada, e que sofreu muito esses dinames da Conselho e até que a ilustração, que o iluminismo ainda forro e ferro, tentar implantar. De Vila Rica, como da cidade histórica, ele ficava dividido entre os dois lados da natureza franceses, né? Começava a ilusão homem dividido é um homem atormentado. Talvez até esteja nisso uma raiz antropológica, professor, dessa criatividade daquela época, né? É interessante essa observação, não é isso? Bom, enfim, é isso. Minas criou o IFAM, foi dirigido até 1900, quase início de 60, por Rodrigo Melo Franco de Andrade, grande figura. Os mineiros sempre dominaram muito o IFAM. Eu fui do IFAM ao tempo em que era outro mineiro que presidia, o Ângelo Oswaldo de Araújo Santos e o Zé Aparecido, ministro, e que pudemos trabalhar muito na defesa por causa disso. Os mineiros sempre tiveram esse domínio, são vários nomes de Minas, né?
Então, eu acho que a grande contribuição dos mineiros ao modernismo cultural brasileiro é a criação e a decisiva fundamentação dos elementos de estudo, de pesquisa, de tombamento, de restauração, de preservação da cultura brasileira, feita por mineiros. Até porque, como eu já disse, São Paulo não tinha grande patrimônio histórico, nós sabemos disso. E Rio de Janeiro, sim. Né? Então, professor, assim, muito rapidamente, eu estou fazendo aqui uma muito rápida passagem sobre a questão do modernismo, né? E a influência de Minas Gerais. Ok? Nós Muito temos essa rápido. vantagem, né, de você ter estado sempre nos postos chaves para ver um todo, né? Além dessa frequentação assídua a Ouro Preto, Mariana, não é? Essa oportunidade, né, de estar no IFAM, né? Além dessa, né, tem mais. Quer dizer, e articulando é, o modernismo arquitetônico, né, onde você foi presidente da Fundação Clóvis Salgado, Palácio das Artes. Né? Então, isso nos enriquece muito, essa experiência sua. Eu queria só pedir para a gente estar finalizando, que o nosso tempo é curto hoje, você está falando rapidamente da estrutura dessa sua obra sobre a história e formação de Minas Gerais, que é a sua última obra, né? Onde você já aproveita todo um percurso de produção de obras históricas e culturais. Né? Então, dá uma visão rápida aí para nós. Aliás, logo na primeira, né, você coloca aí, né, a fotografia, né, da Praça de Barbosa, Praça da Estação, né, monumento, né, monumento à civilização mineira, na Praça da Estação. E essa é uma obra muito interessante, Montane Semper Liberi. Né? Então, você Montani podia falar sempre um pouco. liberi. Os montanheses sempre serão livres. É, Então, você exatamente. podia falar um pouquinho para a gente encerrar a nossa conversa de hoje. Esse é um belo monumento. Ele tem nas suas laterais citação dos grandes líderes, heróis, né, vamos dizer assim, ou figuras importantes da cultura mineira. Infelizmente, é um monumento pouco conhecido, né? As pessoas não têm grande referência. Mas diz exatamente, Montani semper liberi, né? Etc. Bom, o primeiro livro, eu já escrevi algumas coisas. O primeiro livro era exatamente sobre isso, né? Ouro Preto, Minas Gerais, etc. Esse último, o penúltimo, mas sobretudo o último, aproveita o episódio dos 300 anos de criação da capitania de Minas Gerais, não é isso? É, Minas Gerais, só em 1709, que passa a ter reconhecimento no mapa político e geográfico brasileiro com a criação da capitania de São Paulo e Minas do Ouro, né? Então, de 1709 a 1720, quando é criada a capitania de Minas Gerais, nós tivemos presença, mas sem autonomia. O governo ficava em São Paulo, um pedaço em Minas Gerais. O Conde de Assumar foi mandado para cá em 1717 para exatamente estabelecer a cobrança do quinto do ouro e estabelecer as casas de fundição. Houve uma grande revolta. Até então, aquilo ali, Ouro Preto, era uma serra pelada, ninguém tinha ordem, não tinha nada. Então, evidentemente, eles não gostaram e rebelaram-se. E o Conde de Assumar teve que se refugiar em Vila Rica e teve, inclusive, que vitimar o Filipe dos Santos, prender, pôr fogo no coisas, para conseguir, evidentemente, dominar a rebelião. E aí a coroa portuguesa percebeu que precisava de pôr ordem e governo aqui. E em 1720, né, 2 de dezembro de 1720, através de um alvará, cria a capitania de Minas do Ouro. Minas surge daí, né, oficialmente, no seu nome, surge daí. O crescimento, como eu disse, é muito rápido. Logo, logo, em 20, 30 anos, Minas tinha vários municípios de razoável porte. Minas vai dar também muito contribuição à organização municipal. Né? Não sei se o senhor conheceu o professor Roque José de Oliveira Camelo de Mariana, que morreu recentemente, que era um erudito. Ele falava assim, todo o discurso que ele ia fazer, ele era da Academia Marianense de Letras, ele começava assim: Mariana
primaz de Minas. E aí começava a falar, Mariana, primeira capital, Mariana, primeira cidade. Foi cidade, Dom João V, em 1750, para ressediar a diocese que tinha sido criada antes. Minas, Mariana, primeira Câmara de Vereadores, Mariana, primeira diocese, Mariana, primeira arquidiocese, em 1909. Mariana, primeiro. Então, eram 11 primazias. Então, o Minas Gerais é isso. Minas Gerais tem contribuição muito grande à organização dos governos municipais, etc. E tal, né? A consulta às câmaras de vereadores são fontes fantásticas de documento da vida, de tudo, né? Esse livro eu procurei exatamente esse último, sobre a criação da capitania, mas com o sentido também, professor, que me inquieta muito, de provocar um certo debate em Minas Gerais. Acho que Minas Gerais está numa situação muito difícil, nós sabemos disso, não é isso? E precisa de conversar mais, precisa de estudar mais. E, infelizmente, eu acho que os meios culturais e que os meios até acadêmicos, professor, a nossa UFMG, que ficamos lá há muitos anos, ela está improdida. Eu não tenho visto, nos últimos tempos, grandes debates do meio acadêmico sobre a crise mineira, a crise cultural, para não falar na crise de gestão pública, de econômica, etc. E tal, não é isso? Então, 300 anos da criação da Capitania de Minas do Ouro é um momento histórico propício a estimular um tipo de discussão. Essa conversa surgiu na Associação Comercial de Minas, onde eu faço parte do Conselho de Cultura e de Turismo, e o então presidente, Aguinaldo Diniz, resolveu fazer uma cerimônia lá, alusiva aos 300 anos. E chamou muita gente, foi uma bela solenidade. Eu fiz um texto de apresentação. E dali surgiu essa ideia de escrever algo sobre os 300 anos da capitania de Minas Gerais. Não só exaltando os aspectos históricos, mas também os aspectos da nossa dificuldade, professor. Eu agora estou empenhado muito em escrever um livro sobre a história da mineração em Minas Gerais, patrocinado pela Associação dos Municípios Mineradores. É um encargo terrível, né? Mas estão me contratando para isso e eu estou trabalhando. A Lei Candir tirou de Minas, há muitos anos, o imposto da mineração, que era a principal riqueza de Minas. Minas Gerais sempre esteve explorada pelos capitais estrangeiros, a começar pelo ouro que portugueses e ingleses levaram, pelos diamantes e outros que também foram levados. No século XIX, Minas Gerais tinha 18 minas de capital inglês, né? Então, e agora o minério de ferro é uma expoliação de Minas muito maior do que foi o ouro ou o diamante, muito maior. Outro dia eu vi uma frase de que Minas está com o minério de graça que está indo para a China. Minas está sustentando de graça esse fantástico desenvolvimento industrial da China. E o nosso aqui está parado, né? Então, é isso tudo que nos motivou desse pensamento nacionalista lá na Associação. Eu resolvi, então, dedicar-me a escrever esse livro. E trata, tem esse, como é que eu diria, um pouco ufanista, um pouco de Minas Gerais, ou pelo menos é pretensão minha, o que é difícil, porque você conhece essa Minas Gerais, é difícil você suscitar coisas, debates aqui, no sentido de suscitar um debate sobre essa Minas Gerais, que tem aí histórias fantásticas, tem riqueza da sua formação histórica, do seu subsolo rico, e, no entanto, está aí claudicante, claudicante. Né? Essa é a minha opinião, eu diria que é a minha motivação. Não é? Então, esse é um livro de peso, né, sob todos os pontos de vista. E é muito interessante, aliás, muito bem impresso, bem diagramado, e é interessante a gente fazer uma maior divulgação disso, colocar isso em roda de conversa. Tá? Quanto mais roda de conversa a gente conseguir, né, tanto mais ele vai resultar nessa sua intenção, que é nossa, é de todo mundo que queira pensar Minas Gerais em termos do montane semper liberi, né, de pensar, afinal de contas, o que nós vamos fazer com esse nosso desenvolvimento, a nossa possibilidade de desenvolvimento, especialmente com a exploração das nossas jazidas. Né? Então,
como é que, de fato, né, a indústria siderúrgica se desenvolve ou não se desenvolve, né? Como é que vem essa história para a qual você chamou a atenção aí do século XIX, né, onde a turma toda corre para cá, né? Vem o capital inglês, né? A mina de Morro Velho, a St. John del Rey, né, basicamente, né? E depois vem para o diamante, vem aquele monte de capital dos Estados Unidos, começando, é claro, com a França, né? Mas essas são questões pulsantes e que exigem que a gente saiba fazer política, né? Então, o objetivo seu desse livro tem que ser um objetivo de nós todos, né? A gente, essa pandemia avacalhou um pouco com as coisas, mas isso vai passar. É, Então, a gente vai, exatamente. a gente vai precisar fazer isso, né? Incorporar isso. Não é simplesmente pensar bairristamente em Minas, é pensar como os governos se tornam subalternos. Estou me lembrando que minério não dá duas safras. Essa foi uma grande Arthur campanha que Bernardes. andou rolando aqui por Minas, né? Minério não dá duas safras, né? Então, acho que essa é uma questão importante e a nossa conversa, eu imagino que está apenas começando, seja pela Comissão Mineira de Folclore, seja pelas universidades, seja pelas as inúmeras instituições, isso tem que continuar, né? Então, aí eu deixo você para as palavras finais, que nós temos 2 minutos ainda para encerrar a nossa conversa. Eu estou com uma série de tarefas, professor. Eu quero voltar à Comissão Mineira de Folclore, então logo eu me libere aí dessas questões que eu estou envolvido, assumir compromissos, não é? O tema de Minas Gerais é apaixonante. Para quem tem uma certa leitura histórica e um certo amor a essa terra, ela oferece elementos de paixão, não é isso? Não só as suas cidades históricas, mas a sua herança também do interior, da agropecuária, em vários setores, enfim, né? Da riqueza cultural do mineiro, né? Hoje renascendo turisticamente em vários setores, eu destacaria a culinária mineira, riquíssima, riquíssima culinária mineira, não é isso? A cultura popular mineira, que eu considero a melhor, mais diversificada, rica do Brasil, é a cultura popular mineira. Não tenha dúvida, o artesanato, a culinária, os cânticos, tudo. Eu andei já esse Brasil, não conheço nenhum estado que tenha essa diversidade, essa riqueza da cultura popular brasileira. Então, tudo isso é Minas Gerais. Quem estuda um pouco de história de Minas fica encantado com essa Minas Gerais. Mas, infelizmente, o que eu vejo é que nós temos aí uma classe dirigente, governamental, política, nada disso, infelizmente, sabe? Infelizmente. É isso. Esse foi o meu propósito e continuo estudando, né? Vendo o que. Vamos ver se vamos ter tempos melhores. Porque, no momento, eu acho que nós estamos mergulhados também a um estado terrível de opressão cultural, ciência, educação, cultura, tudo, né? O Brasil está num retrocesso fantástico. Espero que melhore a partir do ano que vem. E, felizmente, estamos agora em guerra. Quer dizer, eu estou pensando que vai melhorar o pós-epidemia, está piorando. Eu estou vendo a gasolina já está em 7 e tanto, o gás de cozinha não sei o quê, o trigo, o pãozinho, tudo. É uma coisa impressionante, né? Vamos ver o que vai dar. Só isso. Então, muito agradecido. Nós voltamos na outra oportunidade para continuar essa conversa e multiplicar, né? Nós temos que criar uma roda de pessoas entusiasmadas com você para a gente estar conversando e agindo, né? Então, na medida que isso se multiplica, vai valer a pena. Eu fico muito agradecido, demais agradecido de estar te vendo, estar podendo apreciar a sua obra e estar podendo conversar para que outras pessoas Ótimo. conheçam melhor o seu trabalho. Tá bom. Muito obrigado pela oportunidade.